Paquetá, aqui Galindo, TV Globo, bem-vindo de volta. Queria que você explicasse de maneira desportiva para você, um atleta internacional, de muitas passagens pela seleção brasileira, com ainda muito mercado na Europa, a tua escolha de voltar. Eu já sei sobre toda a felicidade, sua ligação com o Flamengo. Queria que você explicasse esportivamente também o que te motivou nessa volta, visando a sequência na tua carreira ainda em alto nível. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiramente, acho que é impossível eu não falar de felicidade, porque a minha decisão ela foi voltada nisso. Primeiro de tudo, obviamente que, como o Boto disse, eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa, e obviamente pelo momento que o clube vive financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais, então isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Paquetá aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Lá em 2018, quando você foi embora, acho que 1 ou 2 dias antes, você deu entrevista para a gente ainda naquela salinha lá dos fundos, e você disse que você tinha medo do que você ia encontrar pela frente. Foram alguns clubes, né, passou por estilos de futebol diferentes e uma história mais tensa e complicada agora no final. Eu queria que você falasse para a gente como que você volta, o que mudou daquele garoto, né, que tinha medo de ir embora lá atrás, em 2018, para esse que está voltando agora. E já que quebrou o protocolo hoje, né, e está todo mundo aí, presidente, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse amigo do esporte. A gente recebeu o material aqui da reforma tributária, você está usando adesivo, então, se for possível. Obrigada. Eu primeiro? Até esqueci a primeira pergunta. Não, cara, acho que eu volto uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também, né? Me tornei pai, né? Tenho uma família, então eu volto um cara muito mais experiente. Acho que todos os lugares que eu passei, eu aprendi um pouco, eu procurei evoluir, e eu volto esse cara, um cara mais cascudo no sentido de lidar com as situações que eu vá vivenciar, e mais preparado também para lidar com tudo. Então, acho que basicamente é isso. Sobre o adesivo do Amigos do Esporte, esse é um movimento que o Flamengo resolveu abraçar em relação a todos os clubes sócio-esportivos que não têm fins lucrativos e que suportam, para além do futebol, no caso do Flamengo são 11 modalidades, e que com as recentes alterações tributárias pelo que o país vem passando, houve o veto a alguns estímulos e incentivos que historicamente houveram a clubes que mantêm os esportes olímpicos. O Flamengo investe 70 milhões por ano, arrecada de incentivos 24. Quando os nossos amigos do futebol voltam à ativa aqui, a gente está devendo 46 milhões de investimentos para manter 1.128 atletas. O Flamengo é um dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros, é o maior pan-americano, com vários outros clubes. Na situação que está hoje, é melhor ser SAF, não investir um centavo aqui, não ter nenhum compromisso com o esporte olímpico, nem com formação de atletas do Brasil, e pagar mais barato. Eu tenho certeza que quando foi feito isso, não se avaliou os impactos que isso teria. Então, estamos falando aqui do Paquetá. Se ficar do jeito que está, nos próximos 7, 8 anos, o Flamengo vai pagar adicionalmente de impostos 2,8 Lucas Paquetás de impostos. Troquem de lugar comigo e com os demais presidentes de clubes. Quem vai deixar de contratar atletas e de investir no futebol para pagar impostos nessa magnitude,
podendo simplesmente não ter nenhum compromisso com formação, com educação, que dá trabalho isso, né? Nem todos esses garotos vão virar atletas, mas é um processo de formação, de educação. O esporte molda o caráter da gente, forja a gente para a vida. Então esse é um chamamento que o Flamengo faz, não para ele, mas para todos os demais clubes formadores do Brasil. Isso indo adiante, dificilmente nós teremos outros Lucas Paquetá no Flamengo e outros Neymares no Santos, ou Rebecas, ou Isaquias. Então eu tenho certeza absoluta que os congressistas e os políticos em Brasília estavam atirando no que estavam vendo e acertando no que não estavam vendo. Eu tenho certeza absoluta que esse não era o objetivo. Mas esse é um impacto absolutamente dramático. E do ponto de vista político, na minha posição, é bom chegar e dizer para todo mundo, é adequado, não seria bom, adequado. Olha, eu adoraria apoiar os esportes olímpicos do Brasil, mas por causa dessa legislação eu não posso mais fazer isso, porque o carro-chefe dos esportes rubro-negros estão no futebol. Transforma o Flamengo numa SAF, pago 6% de impostos, ao invés de pagar 11% como clube associativo. Não tenho nenhuma obrigação de absolutamente nada. Então você pode vir como capital estrangeiro para cá, ser absolutamente extrativista, distribuir dividendos para fora, ao invés de você investir nos clubes aqui. Não me parece fazer nenhum sentido isso. Nós estamos nos engajando nessa campanha pelo esporte nacional. Não é só pelo futebol. Então, essa é a razão desse adesivo. Eu estive em Brasília nesse fim de semana. No sábado, nós fizemos uma apresentação de 20 minutos, para vários políticos, inclusive o presidente do Congresso Nacional estava lá conosco, falando dessa situação, e que se a gente for ver o montante de dinheiro que você vai tirar do ecossistema dos clubes sócio-esportivos, do ponto de vista do tamanho do desafio que a gente tem, eu estava comentando agora há pouco aqui, é mais ou menos como você tirar as moedinhas do mendigo da frente da igreja, tá certo? Para pagar um carnê de 30 mil reais da Casa do Bahia. Não vai resolver o problema do carnê e você vai, de alguma maneira, matar o cara que está lá vivendo de estímulos de uma maneira complexa. Então, assim, o Flamengo hoje tem condição. Tanto é que o Flamengo assume um investimento adicional que não tem retorno de 46 milhões ano. É bastante dinheiro. Para quem acha que nós temos muitos incentivos, nós recebemos 24 incentivos, pagamos 46 além. Então, o custo é 70. Nós temos um déficit de 46, 24 nós arrecadamos. Isso o Flamengo suporta. O Flamengo não vai pagar, daqui a 6 anos, 230 milhões por ano de imposto para poder estar nessa situação. Não é nenhuma escolha de Sofia, uma escolha muito simples. Você faz a escolha, paga muito menos e continua tentando investir em atletas como o Lucas Paquetá. Então, nós levamos isso aos senadores, aos congressistas, e eu entendo que há que se ter a suspensão de vetos presidenciais. Foram os vetos presidenciais que nos impediram de continuarmos mantendo os estímulos e os incentivos que nós temos. Então, a campanha é por isso aqui. Não é pelo Flamengo, é por um esporte olímpico cada vez maior e mais forte. Paquetá, boa tarde. Roberta Barroso, da ESPN, aqui na frente. Você falou agora há pouco que volta mais cascudo até para lidar com situações que você vai presenciar. E ontem acabou que teve ali o gol nos acréscimos, aquele gol perdido. Você já falou sobre isso ontem. Mas por voltar mais cascudo, foi mais fácil, a gente pode dizer assim, lidar com essa situação, passar por essa noite e ser apresentado logo no dia seguinte em que esse título ficou pelo caminho? Obrigada. Mais cascudo não quer dizer mais fácil. Obviamente, para mim, não consegui dormir, e eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem.
para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava, mas é isso. A minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo. Paquetá, Thiago Carvalho, da Band. O Boto falou sobre tudo que você fez para poder estar aqui, como você abriu mão de outras coisas, outras oportunidades, e até que tinham outros clubes interessados em você. Acho que o torcedor nem sempre tem, como você acabou de dizer, noção dessa questão que o jogador vivencia. Então, se você puder explicar para a gente quais são as coisas que você abriu mão, os benefícios que você podia ter ou não para poder estar aqui hoje, o que o Paquetá fez para estar hoje no Flamengo? Cara, eu posso dizer que eu fiz o possível e o impossível. Obviamente, nada seria possível sem o Flamengo, sem, né, o que o Flamengo apresenta hoje de estrutura, mas eu fiz o que eu podia, o que eu não podia. Primeiro por mim, né, pela minha felicidade, pela felicidade da minha família, de uma decisão de voltar em casa, de me sentir bem novamente jogando no Flamengo. Era o que eu queria, isso não mudaria. Todos sabem que já foi dito algumas vezes que eu tive, sim, possibilidades de permanecer no futebol europeu, com propostas talvez do Chelsea, de jogar uma Champions League, e eram alguns sonhos que eu coloquei na balança. Eu tinha esse sonho vivo de jogar uma Champions League, coisa que eu fiquei 7 anos na Europa e não tive essa oportunidade, e agora ela surgiu, porque, né, eu indo para o Chelsea eu poderia ter essa oportunidade, mas eu também tinha o sonho de voltar ao Flamengo e brigar por títulos e ter uma história aqui vencedora, e eu optei por essa, porque eu sei que aqui eu serei feliz. Como eu disse, o início não foi da maneira que eu gostaria, mas eu tenho certeza que essa história vai ser vencedora. Paquetá, Marcos Carvalho da Casa TV, primeiramente seja bem-vindo de volta ao futebol brasileiro. Você saiu daqui um menino, né? Você sempre foi rubro-negro, tem aquele seu vídeo que, enfim, já é um viral. E você volta hoje, como você disse, mais experiente, abrindo mão de tantas coisas. E chama muito a atenção a sua fala, o presidente até citou, de que você precisava do Flamengo. Você, jogando na Europa, chegou à Copa do Mundo, já fez gol em Copa do Mundo, como você disse, poderia jogar Champions League. Mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais para o torcedor. Por que você precisa do Flamengo? Quais são esses critérios que passam pela sua cabeça que te fazem ter essa certeza de que você precisa tanto do Flamengo na sua vida, na sua carreira? Cara, eu vou ter que usar um trecho de uma música, só quem é rubro-negro para compreender. Acho que é um amor, um carinho que eu sempre tive. Eu cresci aqui, o Flamengo é minha casa e eu queria voltar para casa. Acho que não tem muito no que se aprofundar. É sentimento, é identidade, é o que eu sinto. Paquetá, Thiago Lima aqui do GE, seja bem-vindo de volta à sua casa. É raro a gente ver o jogador novo igual você, né, voltar da Europa, e aí por isso é uma pergunta rara a gente fazer de como é que está o seu plano de carreira? Você assinou um contrato de 5 anos aqui com o Flamengo, mas é algo que você planeja ficar aqui até quando você for se aposentar, mais para vendo áudio, que eu não quero te aposentar, obviamente, você está novo. Mas assim, você é um jogador novo, como é que está o seu plano de carreira? E se me permite só uma segunda pergunta rápida, você citou essa questão da maturidade. Ontem a gente viu, depois do jogo, na comemoração de jogadores do Corinthians, alguns jogadores como o Mateuzinho comemorando, fazendo dancinhas, coisas que são características suas. Como é que você enxerga também isso que você vivenciou ontem? Obrigado. Acho que meu objetivo é cumprir meu contrato aqui, fazendo o meu melhor. Eu quero ter uma história vencedora no Flamengo. Por isso, 5 anos, porque eu sei que eu vou ter muitas oportunidades de levantar títulos, de comemorar com a torcida, com o clube que eu amo. E sobre a segunda pergunta, acho que faz parte do futebol, né? Quando eu ganho, eu danço, quando eu faço gol, eu danço. E as pessoas têm o direito também de comemorar da maneira que elas queiram. O Corinthians fez um bom jogo, foi vencedor, e a gente agora tem que trabalhar e correr atrás. Paquetá, Marcos Coelho, Rádio Tupi, tudo bem? Queria que você falasse, você falou um pouco sobre essa sua escolha de voltar, a questão do voo, fazer todo o esforço necessário para estar à disposição para o jogo de ontem. Eu queria que você falasse como foram esses seus primeiros dias. Você chegou quinta-feira, teve certamente uma rotina com uma bateria de exames, adaptação, conhecendo algumas pessoas, reencontrando outras. Como foram esses dias entre a sua chegada até o jogo de ontem, para você falar, um bastidor. E, se puder me estender para o Boto também, está chegando aqui o terceiro reforço e nós do lado de cá queremos saber se tem mais coisa para vir, se
já apontou para o presidente. Mas a intenção do Flamengo no mercado ainda nessa janela, se tem alguma movimentação para ser feita ou se podemos considerar que o grupo ele já está fechado. Obrigado. Bom, acho que há muita euforia, né? A alegria de todos, né? De me ter de volta, eu também de estar aqui reencontrando a todos. Foi muito corrido, foram só 2 dias de treino, ainda me adaptando na situação de casa, essas coisas que ainda preciso ajeitar alguns detalhes, mas não deixando de comemorar, de estar aqui. É um momento de muita felicidade, não só para mim, mas para toda a minha família. Era um desejo meu, da minha esposa, meus filhos. Então, aos poucos as coisas vão se encontrando, mas foi de muita emoção, de muita euforia. No futebol, enquanto a janela está aberta, não se pode dizer que está fechado nada, não é? Aquilo que eu posso dizer é que vamos estar atentos ao mercado. Ainda por cima, o mercado aqui só fecha a 3 de março. E se encontrarmos alguma coisa que seja boa para o grupo e que seja boa financeiramente, depois de um investimento deste, com certeza que vamos analisar isso. Paquetá, boa tarde. Você desfalcou o West Ham nos últimos jogos, se não me engano, nos últimos 3 jogos, se não me engano, dores nas costas, né? Queria saber como está essa situação clínica sua, como você se apresentou para esse jogo de ontem, se você estava 100%, não estava 100%, como é que está essa questão? Não, graças a Deus eu estou melhor. As pessoas acham que eu não tinha dores nas costas, mas eu realmente tive dores nas costas fortes. Eu joguei até meu último jogo contra o Nottingham com dor e eu acabo sentindo também nesse jogo. Então, além da negociação, eu optei por me preservar, cuidar de mim, né, zerar essa dor. E é claro que ali na última semana de negociação foi mais por uma questão realmente de negociação. O ruim disso tudo foi que eu fiquei muito tempo sem treinar, sem jogar, e eu espero agora reencontrar esse meu preparo físico para estar podendo ajudar o Flamengo. Boa tarde, Paquetá. Rodrigo Lima, do Coluna do Fla. Logo na sua chegada ao Flamengo, você comentou que foi você sair, o Flamengo começou a vencer e você queria ter essa oportunidade de estar junto e fazendo essa história também. Ontem você teve essa primeira oportunidade e acabou o Flamengo não conseguindo o título. Queria saber como é que você se prepara mentalmente para isso não deixar te abalar nesse início de retorno ao Flamengo. E o Paquetá torcedor, como é que ficou ali após o apito final, Corinthians campeão da Supercopa? Obrigado. O Paquetá torcedor, desculpa a palavra, ficou puto, né? Ainda mais comigo mesmo. Mas eu entendo, faz parte. Como eu disse, eu tô exatamente onde eu queria estar. Eu vi e vivenciei todo esse tempo de Flamengo ganhando. E como eu disse, chegando na final você tem mais chances de ganhar. Então, essa minha volta é para fazer parte disso. E eu tenho certeza que esse ano ainda será um ano vitorioso e eu vou poder comemorar muito. O Paquetá atleta e o Paquetá torcedor também. Aqui. Boa tarde, Paquetá. Gilmar Machado, Opinião Play. Paquetá, é claro que você é um jogador de categoria, capaz de jogar em muitas posições, e você chega no Flamengo que tem jogadores em diversas posições onde você pode jogar, né? A gente enxerga você como titular, mas é preciso saber do Paquetá, aonde no campo você se sente mais confortável para jogar, né? Onde você acha que renderia mais para o Flamengo. E se for possível, posso fazer uma pergunta para o presidente BAP? Presidente, o senhor falou de vetos, mas até nosso público estava perguntando que veto, objetivamente, o senhor pode falar o que de fato atrapalha o projeto olímpico do Flamengo? O senhor tem toda a razão, é vencedor. E se o senhor pudesse também falar um pouquinho mais, por que o senhor acha que a chegada da SAF ela foi, eu vou usar a palavra atabalhoada, apressada, mas se o senhor puder também falar um pouquinho sobre isso, tá? Muito obrigado. Bom, acho que essa é uma pergunta que, né, eu recebo durante toda a minha carreira e eu vou dar a resposta que eu sempre dou, porque é a verdade. Eu gosto de estar no campo, eu gosto de estar ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna privilegiado e talvez até com uma certa vantagem de estar dentro de campo.
Conversei com o Felipe muito sobre tudo isso e deixei claro que eu estou à disposição para ajudar, então fica a critério dele onde me utilizar e eu vou estar satisfeito em poder estar ajudando o Flamengo. O que acontece em relação às SAFs é o seguinte, é que as SAFs elas são relativamente recentes no Brasil, talvez datem de 5 anos, as primeiras. E nenhuma SAF chegou no Brasil. As SAFs, qual era a razão da existência das SAFs no Brasil? Era uma forma de você tentar equacionar os problemas que pareciam matematicamente insolúveis para uma série de clubes. Então você dizia, você chega, você compra um clube, você assume as dívidas, você saneia essas dívidas e aí você está sendo regido por um determinado regime de impostos. Os clubes já existiam. Os clubes tinham isenções, como tem as igrejas. Então, os clubes não pagam os mesmos impostos, os clubes sociais, os clubes socioesportivos sem fins lucrativos, que são a maioria deles, você tinha uma série de isenções fiscais. O que é uma isenção? Você tem que pagar 10 e o outro paga 0 por conta disso. Quando vem a mudança da lei, fala-se da SAF e fala dos clubes. Quando você diz que eles são iguais, você está implicitamente dizendo, olha, o clube social que não pagava A, B e C, por uma questão de isenção, agora eu vou vetar isso. Na hora que ele veta, qual é a consequência disso? Você tem que pagar. Quando você tem que pagar tudo isso, uma SAF vai pagar 6% de imposto, um clube sócio-esportivo, sem fins lucrativos, vai pagar 11%. Qual é a vantagem de ser clube sócio-esportivo? Né? É matemático. Então, a melhor decisão é o seguinte, olha, vira todo mundo SAF, não bota um centavo em esporte olímpico, não subsidia absolutamente nada, não trabalha com formação. Dá trabalho formar, né? Quem tem filho aqui sabe. Né? 10, 12, 15 anos de educação, alimentação, saúde, cuidados psicológicos, formação. Isso vem destes estímulos. Se você retira os estímulos e você não tem obrigação, como é o caso das SAFs, matematicamente, qual é a melhor alternativa? Vira SAF, paga 6 de imposto e se livra, vamos dizer assim, em tese, de ter que cuidar, no caso da gente, de mais de 1.100 garotos durante 10, 12 anos da vida deles. Então não faz sentido. Eu vou repetir, evidentemente, que não era o objetivo quando foi feito, né? Mas uma decisão tecnocrática, simplesmente de você, olha, retira esses estímulos, né? Então vamos tirar esses estímulos. A consequência direta é de que você faz para um clube sócio-esportivo ser mais atrativo virar SAF e não ter nada disso. Então a derrubada dos vetos é exatamente para que se restabeleça a situação anterior. E isso depende da liderança do governo no Congresso Nacional e no Senado e, evidentemente, que uma decisão da Presidência da República. Lucas, tudo bem? Aqui à sua direita, Diogo Dantas, do Globo. Você deixou claro já várias vezes por que você veio. E na hora do anúncio, ali próximo à concretização da negociação, o West Ham solta uma nota falando que você alegou que não estava bem ali, talvez psicologicamente, de cabeça. Como é que você estava na Europa, assim, depois de tudo isso que você passou? O que você pode transmitir para o torcedor? Assim, por que você veio, mas por que você quis sair também? Assim, tem um lado familiar, um lado, de repente, da sua esposa, que vocês queriam viver aqui próximo às pessoas queridas. Como é que estava a sua cabeça? Cara, acho que, né, todo mundo acompanhou tudo que eu vivi, né, parcialmente, cada um com as suas conclusões, mas, como eu disse numa entrevista, durante todo o processo, né, do julgamento, de tudo que aconteceu, eu tive possibilidade de voltar ao Flamengo e eu quis permanecer e me resolver. E isso foi feito. Fico muito feliz de ter, né, provado a minha inocência, de ter podido contar um pouco para as pessoas que estavam me acusando lá quem eu sou, como eu vivo, e isso foi suficiente. E graças a Deus eu pude voltar a jogar futebol sem ter esse peso.
E eu achei que eu pudesse continuar dali para frente, mas eu percebi que algumas coisas ainda me incomodavam, que eu enfrentava ainda algumas situações que eu achava que eu não precisava mais enfrentar. E aí eu sempre tive, né, o apoio do Flamengo, né, da nação que sempre me acolheu. E eu falei, cara, é isso que eu quero para mim agora. Não me importo mais esportivamente se eu vou ganhar, se eu vou jogar num time que vai jogar Champions League ou se eu vou ganhar financeiramente mais dinheiro. O que eu quero agora eu quero as pessoas que me acolham, eu quero esse carinho, eu quero voltar para casa. Então acho que a decisão foi baseada mais ou menos nisso. Foi uma decisão conjunta à minha esposa, que também entendeu que era a hora da gente voltar, que era isso que a gente queria. E fico muito feliz de poder estar hoje onde eu queria estar. Alô, Duda Dal Ponte, da TV Globo. Você falou algumas vezes sobre a sua esposa, sobre a sua família. Então, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. A gente viu o vídeo da hora que você fecha com o Flamengo, né? Ela te abraçando, aquele momento de felicidade. E a gente sabe que você conheceu ela aqui no Flamengo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história de conhecer a paixão da sua vida dentro do clube, que é a sua paixão. Eu acho que até nisso o Flamengo faz parte da minha história, né? Acho não, tenho certeza. Acho que a gente se conheceu em 2017, se eu errar ela me mata. 2017 aqui, e até de uma maneira, né, inapropriada, digamos assim, porque ela trabalhava aqui e eu também, mas acabou que o emprego dela durou 2 meses e eu fui o culpado por isso. Mas, brincadeiras à parte, ela tomou a decisão de sair, mesmo quando a gente não tinha algo sério, e, né, e acreditar que a gente podia ter uma vida. E, né, hoje eu também agradeço o Flamengo por isso. Hoje eu tenho meus filhos, tenho a minha esposa, a minha família, que durante todo esse processo, também todo esse período, foi a pessoa que esteve ao meu lado, segurando a minha mão, me apoiando. E nada mais justo também do que eu escutar ela e a decisão ser conjunta no o que você quer também, sabe? E eu fiquei muito feliz quando ela falou, vamos voltar pro Flamengo, porque eu também quero isso. Então uniu, né, uma decisão conjunta para a gente hoje estar aqui desfrutando e sendo feliz no lugar que a gente queria estar. Muito bom, Paquetá. Obrigado, presidente, Paquetá, Boto. Fazer aquela fotozinha final. Oi?